Olá, estamos mais uma vez aqui juntos, agora falando sobre cultura surda, a parte 2. Vamos continuar abordando esse assunto, conhecendo um pouco mais a fundo que aspectos são esses peculiares ao surdo, que fazem parte da sua cultura. Bom, então, que aspectos seriam esses que a gente fala em que o surdo tem uma cultura? Eu vou usar como referência para vocês uma autora surda, ela é doutora, Karen Strobel. Karen Strobel, em 2008, ela escreveu um livro, que esse livro foi desenvolvido a partir da dissertação, da tese dela, desculpa, não da dissertação, da tese de doutorado dela, em que ela classificou que existiam alguns artefatos culturais que são próprios do surdo. Que artefatos são esses? O primeiro, ela falou da questão das experiências visuais. Então, está mais do que comprovado de que o surdo, ele apreende melhor o mundo pela via visual do que pela via auditiva. Mesmo que ele use um aparelho, a gente sabe que ele tem uma via visual bem desenvolvida. Inclusive, tem estudos que comprovam que os surdos, eles têm uma visão periférica, que é essa visão do que a gente enxerga aqui, que está, vamos dizer aqui na lateral, muito mais aguçada do que nós ouvintes. Então, isso diz que o surdo tem, organicamente, inclusive, uma especificidade, uma facilidade para apreender o mundo pela via visual. Outro aspecto seria o aspecto linguístico, tá? Então, são indivíduos que têm perda auditiva, dificuldade, algumas vezes, em adquirir a língua oral. Tem a língua de sinais como sua primeira língua, lembra que a gente estudou já nas aulas anteriores isso, em que eles aprendem essa língua de sinais com muito mais facilidade, eles têm uma facilidade enorme em adquirir a língua de sinais. Muito mais do que nós que somos ouvintes, porque nos apoiamos também na audição para adquirir uma língua. Eles aprendem porque tudo que é visual é muito mais fácil. Então, esse aspecto linguístico. Outro aspecto seria o aspecto familiar. Então, são surdos que têm uma história familiar muito parecida. Estudos comprovam que aproximadamente 97% dos surdos são filhos de pais ouvintes. Então, eles têm um ambiente familiar muito parecido. Eles vêm de um ambiente familiar de pais ouvintes, em que esses pais não conhecem muitas vezes a língua de sinais, em que esses filhos às vezes são vistos como estrangeiros dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio ambiente familiar. E isso dá a eles uma história de vida muito parecida também, do impacto dos pais na descoberta da perda auditiva, de todo o desenvolvimento dos pais em poder aceitar a língua de sinais, histórias de que às vezes eles não conseguem ter uma comunicação tão efetiva com os pais, com os familiares, quando esses familiares não aprendem a língua de sinais. Então, histórias familiares muito próximas. Outro artefato cultural é a literatura surda. Então, existe sim toda uma literatura, surda voltada para isso. O que seriam isso? São alguns livros. Livros que são editados prestigiando a cultura surda. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos a famosa história da Cinderela. Existe um livro que se chama Cinderela Surda, onde a personagem principal é a Cinderela, obviamente, e ao invés dela perder o sapatinho, ela perde a luva. Então, prestigiando toda a questão da cultura surda. A Rapunzel, por exemplo, também temos a Rapunzel surda, E é muito engraçado, vocês vão ver na imagem, em que na hora que o príncipe está escalando o cabelo da Rapunzel até chegar lá à torre, ele faz esse sinal. Esse sinal significa eu te amo, tá? Esse sinal é a junção das 3 letras da frase I love you. I love you. Fica assim, ó. I love you. Inclusive, gente, esse sinal deu muita repercussão nas redes sociais, para quem, se vocês estão acompanhando,
nos últimos acontecimentos políticos, foi utilizado esse sinal e as pessoas, infelizmente, começaram a fazer relação, é um sinal que quer dizer demoníaco ou qualquer coisa parecida. Não é isso, esse sinal significa eu te amo. Enfim, então existem livros que foram criados, mas qual a importância de a gente ter um livro que se chama Cinderela Surda? Para que a menina surda, para que a criança surda, ela possa se identificar com essa personagem. Quando a gente lê uma história, a gente entra, a gente viaja naquela história. Então é importante para a construção de uma identidade surda positiva. Temos também a literatura, adultos que escrevem contando sua vida, fazendo uma biografia, contando o seu histórico sobre a surdez. Tudo isso faz parte da literatura surda, são livros escritos abordando especificamente essa temática. Outro aspecto seria a vida social e esportiva. Então, tem alguns aspectos, por exemplo, na vida social, festa. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir a alguma festa, né, em que tenha surdos. O som é muito alto, o volume é muito alto, é intenso, você sente a vibração no corpo. Lógico que isso também acontece nas baladas, né, nossas, de ouvintes, o que, por sinal, é até prejudicial à audição, né, é importante a gente fazer essa alerta. Mas eles usam esse som muito intenso justamente para que eles sintam a vibração corporal, tá? E aí eles também possam até sentir o ritmo da música, se é uma música mais lenta, se é uma música mais agitada, para que eles possam usar como referência também a dança. Quando a gente está falando no esporte, na parte esportiva, nós temos alguns campeonatos que são específicos de surdos, campeonato de futebol de surdos, campeonato de vôlei de surdos, eles promovem. Em cada cidade tem uma associação de surdos. Aqui, em Pernambuco, nós temos a ASP, que é a Associação de Surdos de Pernambuco. Geralmente essas associações, elas se comunicam entre si e elas promovem esse campeonato. Outro evento que nós temos também, que é promovido, é o Miss Surda, em que para participar a condição, né, é ter uma perda auditiva, é ser surdo, e aí especificamente eles têm esse evento direcionado só para o Miss Surda. Apesar de que nós podemos ressaltar que já tivemos em alguns campeonatos de beleza, algumas candidatas surdas que concorreram com candidatas ouvintes e que, por sinal, tiveram uma excelente colocação. Outro aspecto também, né, de um artefato cultural seria as artes visuais. Então, nós temos toda a parte de teatro surdo, onde as personagens são surdas, onde é feito todo um teatro, vamos dizer assim, toda uma peça voltada para as questões da surdez, as especificidades da surdez e da cultura surda. Nós temos pinturas, né, gravuras, em que muitas vezes são ressaltadas as mãos são enfatizadas, porque é o elemento de comunicação do surdo, então é um elemento que é muito valorizado nos quadros. Temos também as piadas surdas e os festivais de piadas e as apresentações de piadas. Temos também a música para o surdo, onde é usado alguns elementos de luzes para que possa ser dado o ritmo daquela música. Então, vejam que existem aspectos que são bem próprios da cultura surda. Outro aspecto seria o aspecto político. O aspecto político é a luta que essa comunidade tem com relação ao reconhecimento da língua de sinais, com relação ao direito a ter um intérprete na escola, com relação às lutas. Então, temos passeatas no Congresso para garantir, por exemplo, que os surdos tenham uma educação bilíngue. Existe o Dia do Surdo, que é comemorado em setembro, em que nesse dia os surdos fazem uma passeata e levam faixas falando sobre a importância da língua de sinais, entre outros aspectos. Ou seja, são lutas políticas, tá?
E, por fim, existem os artefatos culturais materiais, que eu vou estar explorando um pouquinho mais numa aula que vai se chamar Tecnologia Assistiva. Mas seriam alguns materiais que auxiliam no cotidiano do surdo. Eu vou dar um exemplo. Imagine um casal de surdos que tem um filho. E que esse filho, ele bota o seu filhinho para dormir lá no berço e eles vão dormir no quarto. Imagina que esse filhinho começa a chorar. Como que eles dois vão ouvir, né? Um casal que é surdo. E aí nós temos a possibilidade de, acoplado a esse bercinho, existir um sensor que capta o movimento e o choro da criança e na cama dos pais fica um vibrador, né, um instrumento que é como um vibrador, e vibra, e eles acordam e percebem que a criança está chorando. Ou então que eu resolvi fazer uma visita na casa de um colega que é surdo e eu vou lá e toco a campainha, mas ele não escuta. Então pode estar acoplado ao momento que eu toco a campainha, acende uma luz. E por aí vai, tem uma série de outros materiais que eu vou estar disponibilizando alguns links para vocês no material escrito, na apostila, para que vocês possam entrar e conhecer. Mas não se esqueçam que a gente vai aprofundar mais esse assunto na aula de tecnologias assistivas. Obrigada e até a próxima.